Alberto questiona porque logo agora Diná poderia vir buscá-lo, ao que Otávio revela estar se sentindo amado e que, além disso, já teve tudo o que sempre quis na vida. Ele afirma que deseja desencarnar com dignidade, ressaltando ainda que não quer que ninguém sinta pena dele, nem que chorem por sua partida. Alberto garante que será muito difícil para Diná não sofrer com sua ausência, mas Otávio argumenta que Diná é uma mulher forte e será capaz de suportar. Diná, com esperança, diz ter certeza de que Otávio irá melhorar, mas Estela menciona que Alberto lhe disse que Otávio não sente dor alguma. Diná confessa que, no início, teve medo de errar, mas recorda-se de uma orientação que recebeu da doutora, na qual ela dizia para não se preocupar tanto em acertar. Diná ressalta que jamais imaginaria que o amor teria um poder tão profundo, único e transformador. Andresa observa em silêncio, enquanto Estela a questiona sobre o que está sentindo. Andresa diz que está ouvindo Diná e comenta que acha engraçado como a vida muda, pois o amor de Diná, que antes parecia doentio e possessivo, agora a tornou uma pessoa tranquila. Andresa acaba se emocionando e chora. Estela, percebendo seu estado, revela que partirá para o Rio logo cedo. Otávio pede para Alberto olhar uma construção e Alberto explica que Otávio decidiu colocar em prática um antigo sonho. Diná revela que se trata da cabana em Itatiaia e Otávio garante que Queiroz está cuidando de tudo com muito zelo. Diná diz achar essa ideia simplesmente fantástica. Ela também comenta que Dudu virou um verdadeiro ídolo para Tonho. Zulmira elogia a amiga de Dudu, demonstrando afeição e simpatia. Tonho toca e Maria observa, dizendo que veio buscar Dudu a mando do pai dele. Tonho revela que está muito cansado e irá dormir, pois o dia foi puxado. E Maria, sem jeito, leva as crianças. Zulmira chama Tonho e revela que Maria ficou esperando que ele a convidasse para dar um passeio, mostrando que a moça estava interessada. Zulmira insiste e pede pela última vez que ele retire Andresa dos pensamentos. Mas Tonho garante que Andresa não é feliz. Andresa ouve alguém tocando um instrumento e pergunta quem foi, ao que Dudu responde que foi ele, despertando nela um interesse. Ela então quer saber quem lhe deu o instrumento. Após Andresa sair, Maroca diz que ela está com nervos à flor da pele e pede, assim que Estela chegar ao Rio, procure Raul, pois sente que Andresa está muito triste. Andresa promete que vai tentar. Estela e Alberto se abraçam com carinho, e nesse momento, Estela se lembra de Bia e questiona o que pode acontecer no dia seguinte. Alberto pede que ela não tenha medo e use seu bom senso para lidar com a situação. Estela comenta que o problema é Ismael. Alberto responde que, apesar da rebeldia, Bia foi criada por ela e, portanto, carrega seus valores e princípios. Estela, emocionada, pergunta o que seria dela sem Alberto, ao que ele, em tom de brincadeira, responde que ela não seria nada. Diná, contemplativa, diz que nunca imaginou que seria tão feliz assim. Otávio ressalta que a felicidade de Diná talvez seja mais completa do que a dele, o que a faz questionar o motivo. Otávio então revela que há algo dentro dele que nunca conseguiu resolver e que nunca teve coragem de contar a ninguém. Ele afirma que isso não tem nada a ver com Diná, pois é algo que aconteceu há muito tempo. Otávio comenta que, certa vez, recebeu um telefonema de um vizinho dizendo que o pai dele havia desencarnado. Diná pergunta se ele nunca conseguiu se perdoar, e Otávio revela que não estava ali para abraçar, falar e se despedir do próprio pai. Diná então diz que a culpa é um sentimento muito destrutivo e que carrega dor, remorso e tristeza. Em seguida, Otávio e Diná aproveitam um momento de intimidade diante da fogueira. Diná pede que ele a acompanhe à fazenda para se despedir das pessoas. Mas Otávio responde que há algo muito importante que ele precisa fazer antes. Os dois se beijam e ficam juntos, desfrutando do instante com carinho e cumplicidade. Maroca comenta que Guiomar dormiu a noite inteira, o que deixa Estela aliviada. Estela pergunta se Guiomar se alimentou bem, e Margarida responde que ela comeu tudo. Otávio e Diná chegam e Maroca avisa que o café está servido, mas Diná informa que eles já tomaram o café deles. Dudu, animado, pede para voltar à fazenda no próximo final de semana, mas Otávio diz que isso depende. Estela pede ajuda a Julião para colocar as malas no carro e ele prontamente as carrega. Alberto afirma que irá ao Rio mais tarde, pois solicitou um exame para Dona Guiomar e precisa esperar pelo resultado que virá da cidade. Otávio decide ir no carro com Estela e, antes da partida, pede a Dudu que obedeça Glória e que não irrite o irmão de Oquida.
Em outro momento, Maria observa Andresa caminhando e conversando com Tonho. Enquanto isso, Bia joga a mala para que um funcionário de Ismael a carregue e revela que detesta aquele homem. Ismael diz que ele é o melhor segurança que tem, dando a entender que o Dr. Alberto está com Estela na fazenda. Regina questiona, insinuando que os dois estão juntos, e Ismael responde de forma ríspida, dizendo que ela perdeu uma boa oportunidade de ficar calada. Regina pergunta se não haverá uma despedida para ela, ao que Bia apenas faz um gesto. Ismael então avisa que, se Regina não mudar seu comportamento com Bia, ela não servirá mais para ele. Maroca conversa com Andresa, e a mesma revela para Maroca que, hoje, ao ir para a cidade, pretende comprar diversas coisas que Julião havia pedido. Andresa comenta que estava conversando com Tonho e que ele revelou que o gado está enfrentando problemas, o que a deixou preocupada. Nesse momento, Maria chega e, de maneira sutil, acaba se convidando para acompanhar Tonho até a cidade, com o intuito de ajudá-lo a comprar os itens que Andresa deseja. Porém, Andresa afirma de forma direta e educada que ela mesma irá fazer as compras. Maroca observa a atitude de Maria e comenta que ela está se oferecendo demais, pois está nitidamente interessada em Tonho. Andresa, com firmeza, garante que Tonho não é homem para ela. Maria, em resposta, diz que, pelo jeito, Andresa conhece Tonho muito bem, insinuando um passado ou proximidade entre os dois. Tibério, com bom humor, questiona se até outubro Sininha já estará casada, ao que ela responde divertida que é bem capaz de se casar antes dele. Fátima recebe flores e, ao ver o cartão, percebe que ele está sem assinatura. Curiosa, ela lê o conteúdo e se depara com uma declaração de amor endereçada a ela, o que a deixa intrigada. Enquanto isso, o tio de Sofia comenta algo sobre Naná, o que leva Sininha, com ironia e voz alta, a dizer que ele está querendo pedir a moça em casamento e a questionar se ela está de acordo com essa decisão, como se estivesse testando os sentimentos da sobrinha. Naná, incomodada com a situação, afirma que é ela quem precisa estar de acordo com esse tipo de escolha e, visivelmente irritada, se retira do ambiente. Agenor, em outro momento, confessa que mandou hoje a primeira rosa com um bilhete para Fátima, demonstrando estar interessado nela. Lisa, curiosa, pergunta se ele mesmo escreveu o verso, e Agenor dá a entender que sim, mas revela também que Sininha está o ajudando com isso. Carmen aparece na cena reclamando que o gato não quis comer, o que faz Agenor se irritar e pedir para tirarem o gato do táxi. Carmen então propõe levar o animal ao veterinário. Zeca, desconfiado, pergunta se Agenor está interessado em Fátima ou em Sininha, ao que Agenor responde de forma evasiva, mas deixa claro que acha Fátima muito atraente. Agenor aproveita o momento e pergunta como anda o relacionamento de Zeca com Sofia, e Zeca revela que está complicado. Agenor, sem rodeios, questiona se Sofia gosta de outro homem, mas Zeca diz não saber, o que faz Agenor comentar que ele não criou um filho pamonha. Zeca rebate, dizendo que realmente não sabe de nada, demonstrando frustração. Em outra cena, o mascarado visualiza Carmen e Lisa correndo perigo ao atravessar a rua por causa de um carro que se aproxima, e em um gesto heróico, se joga no meio da via para protegê-las, caindo no chão com o impacto. Carmen e Lisa, assustadas, se aproximam preocupadas, mas o mascarado, mesmo sem pronunciar nenhuma palavra, sinaliza que está bem. Dudu chega em casa acompanhado de Estela e de sua amiga. Glória, ao ver Estela, questiona se ela é irmã de Diná, observando que ambas são muito diferentes. Estela confirma e brinca dizendo que Diná é a única morena da família. Ela aproveita para mencionar que Queiroz pediu que ela entrasse em contato com urgência e questiona se isso tem a ver com seu divórcio. Glória responde que parece que sim, e Estela, um pouco surpresa, a abraça. Em outro momento, Raul comenta que às vezes chega a pensar que Alberto tem razão, quando diz que o espírito de Alexandre está se vingando deles. Bia chega em casa e, ao ser questionada por Sininha sobre a roupa que está usando, simplesmente ignora o comentário. Estela cumprimenta Sininha e logo depois cumprimenta Tibério, anunciando que o divórcio dela foi oficializado, confirmando que Ismael não recorreu. Glória chama Tato e pergunta se ele teve uma boa viagem, e em seguida, ela e o irmão de Okida revelam que decidiram se casar, notícia que surpreende Dudu. Inicialmente insatisfeito com a ideia, Dudu muda de humor ao saber que ambos continuarão morando na casa, o que o deixa mais confortável. Em uma perfumaria, Dudu escolhe 2 perfumes, demonstrando entusiasmo. Estela abraça Bia com carinho e comenta que as suas férias pareceram uma eternidade por terem ficado tanto tempo longe uma da outra. Ismael, tentando se aproximar, comenta que Estela poderia ter ido com eles e diz que formavam uma linda família.
Estela, porém, afirma com firmeza que eles não têm mais nada um com o outro e revela que o divórcio já foi oficializado. Bia, surpresa, pergunta se Ismael sabia disso, ao que ele responde que não. Bia então questiona por que ele não compareceu às audiências, concluindo que foi por vontade própria, e diz que a assinatura dele consta no processo. Estela reforça que, a partir de agora, estão oficialmente livres um do outro. Ismael, incomodado, pergunta se Estela vai casar com Alberto, e Bia, revoltada com a possibilidade, afirma que, se Estela realmente se casar com Alberto, ela irá morar com o pai. Estela pede para Bia fazer como quiser, mesmo sabendo que o momento é delicado. Estela comenta que sonhou durante muito tempo em formar uma família com Alberto e Bia, criando um novo recomeço ao lado dos dois. Mas Bia alega com firmeza que não vai morar com ele. Estela lembra que, quando tinha a mesma idade de Bia, vivia fazendo planos para o futuro, desejando ter filhos, formar uma família estruturada e ser uma boa mãe, ao que Ismael responde que ela conseguiu, tentando confortá-la. No entanto, Estela diz que ele esqueceu um detalhe muito importante, ressaltando que o príncipe que ela encontrou destruiu todos os sonhos que tinha, e Ismael rebate dizendo que foi ela quem destruiu. Bia entra na conversa dizendo que o pai dela sempre quis a felicidade delas, justificando que Ismael foi para o Canadá com a intenção de ganhar dinheiro e voltar rico para oferecer uma vida melhor. Estela, irritada, interrompe afirmando que agora Bia irá apenas ouvir, pois está cansada de ouvir justificativas sobre Ismael, dizendo que já sabe de tudo o que precisa saber sobre ele. Em seguida, Estela desabafa dizendo que perdeu o pai muito cedo e que a avó fazia noites fora de casa, e relembra com emoção que passou inúmeras noites enrolando brigadeiro e confeitando bolo para sobreviver. Apesar de ser jovem, quando se viu sozinha com uma filha nos braços, sabia que a criança não tinha culpa de ela ter escolhido o pai errado. Bia retruca dizendo que não vale apelar para a chantagem emocional agora. Estela então responde com convicção que não abrirá mão da sua felicidade e que se Bia não pode ficar com ela e Alberto, então que vá morar com o pai, ao que Bia concorda, encerrando o assunto. Ismael intervém dizendo que Bia está sendo precipitada e que não precisa agir assim, mas Estela rebate dizendo que voltou da fazenda por causa da filha. Ismael reconhece que nesse ponto Estela tem razão. Diná, por sua vez, diz querer se aprofundar mais nos estudos e nas práticas espirituais. Otávio comenta que sempre que a mente se alinha com a natureza divina, o corpo responde com harmonia e saúde, e menciona o desejo de receber um passe espiritual de Alberto. Bia, ainda com raiva, diz que não está entendendo mais nada e questiona se Ismael está do lado de Estela. Estela garante que ele está com medo de assumir Bia completamente como filha, e Ismael responde que está apenas tentando evitar que Bia brigue com ela, demonstrando querer se aproximar como amigo. Bia, decidida, pede para ir embora e diz que Estela já fez sua escolha. Estela então pede para Ismael levá-la e diz que, se Bia algum dia precisar dela, basta avisar, pois estará sempre do lado da filha. Estela afirma que quem está abandonando é Bia e não ela. Ismael leva a filha consigo. Carmen prepara um pudim e comenta que Alberto nunca tira férias, dizendo que ele é um médico de verdade. Em seguida, pergunta a Lisa se ela falou com Theo hoje, mas Lisa revela que ele está trabalhando em uma obra. Agenor chega procurando Lisa e pergunta se ela leu o jornal, entregando-o em seguida. Carmen lê o conteúdo e Lisa pergunta se Theo já viu aquilo. Agenor aponta onde está o nome da família Barbosa no jornal e diz que isso pode arruinar a carreira de Zeca. Carmen comenta que a única pessoa que poderia se prejudicar com essa história seria Theo. Lisa diz que Theo está precisando dela nesse momento, mas Agenor a impede, dizendo que pode haver jornalistas ou policiais atrás dele. Lisa insiste em telefonar para Theo, querendo que ele vá à sua casa, mas Agenor afirma que Theo não entra mais naquela casa. Carmen adverte que Lisa pode acabar complicando ainda mais a situação de Theo, e Agenor decreta que Lisa não sairá de casa. Lisa reafirma que quer falar com o Theo, e Carmen diz que vai ficar de olho em Agenor. Mauro aconselha Theo a manter a calma e relembra o que ele disse quando armaram contra ele, de que em uma semana ninguém se lembraria mais, mas Theo rebate dizendo que a situação de Mauro é diferente da dele, pois ninguém mais confiaria em seu trabalho. Mauro responde que, do jeito que as coisas andam na empresa, eles devem unir forças ou mandar fazer uma placa dizendo "visite antes que acabe", ironizando a decadência da empresa.
Lisa, muito abalada, diz querer estar do lado de Theo, mas ele responde que está tentando seguir com o trabalho como se nada tivesse acontecido, e menciona a repercussão negativa do episódio no restaurante. Theo afirma que mais tarde passará na casa de Lisa, mas ela sugere que eles se encontrem na casa da mãe dele, e Theo concorda, dizendo que vai para lá e que a espera, além de declarar mais uma vez seu amor por ela. Sininha caminha pela rua e observa Tibério conversando com o mascarado. Agenor vê Sininha e se aproxima para ajudá-la com as sacolas que estava carregando. Tibério procura por Estela na casa dela e a encontra pensativa na cozinha, e questiona o que está acontecendo.